Com certeza será uma noite especial, porque falaremos daquele que é o motivo de cada um de nós estarmos aqui essa noite. Nós vamos falar apenas do que importa, do Senhor Jesus. E naquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele fez na sua vida e aquilo que Ele quer continuar fazendo na sua vida. Por isso o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração diz: por que eu escolhi seguir a Cristo? Ainda não foi projetado, mas eu acredito que estaremos aí com essa projeção. E meus irmãos, eu quero começar compartilhando algo muito especial. E quando a gente fala de algo especial, é algo que toca no coração da gente. E quando nós falamos de família, toca muito ao nosso coração. E a história da conversão dos meus pais e das famílias dos meus pais, como eles conheceram a Cristo, através de pessoas também que foram alcançadas de maneiras curiosas, mas profundamente especiais. E aí eu me lembro de quando tudo começou na minha família. Eu tinha uma tia, ainda tenho, inclusive eu tenho um sonho que eu quero que o Senhor realize, que quando eu estiver aqui nessa igreja, passando pelo meu concílio, que ela esteja aqui para testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida dela e através da vida dela. Se você tem uma história parecida com a minha, você vai ficar muito tocado essa noite, porque alguém foi tocado pelo Senhor, e alguém tocado pelo Senhor levou você para perto do Senhor. Então essa minha tia no interior da Bahia, envolvido lá com o comércio do meu tio, ele foi uma das primeiras pessoas que teve um caminhão de carga numa pequena cidade para carregar produtos diversos, e eles tinham um envolvimento com a igreja católica, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à igreja católica, era a religião da família deles, era a tradição da família deles frequentarem a igreja católica. Porém, ela não tinha uma vivência com Deus, uma intimidade com Deus, não por causa da igreja católica, mais uma vez, porque alguém não tinha apresentado a Cristo. Até então, ela só conhecia igreja. E aí, a total diferença que faz quando nós apresentamos o Senhor para a vida das pessoas. Então, a minha tia, e eu quero que você observe agora o detalhe, andando com meu tio de caminhão para lá e para cá, para lá e para cá, e um dia o meu tio estacionou esse caminhão em frente a uma igreja evangélica. E ela ouviu um dos hinos do cantor cristão. Quantos aqui já ouviram hinos do cantor cristão? Muitos, né? Queria aproveitar e perguntar nessa noite, quantos aqui não são da Pibara, não são membros da Pibara ou frequentadores assíduos, mas que estão vindo pela primeira vez ou segunda vez? Tem um jovem ali. Mais alguém? Poucas vezes que você visitou esta igreja. Preste atenção. Um detalhe mudou a vida desta minha tia. Ela ouviu esse hino. E ela ficou tão empolgada, tão eufórica com o que essa mensagem cantada dizia, que ela não se conteve. E assim que o meu tio voltou para o caminhão, ela falou: Edson, eu quero visitar essa igreja. Eu ouvi uma música tão linda, tocou tão forte ao meu coração. Eu preciso ouvir essa música novamente. Eu preciso ouvir mais músicas como essa. A nossa vida não tem sentido. A gente trabalha, a gente viaja, a gente cria os filhos, e olha que eles tinham muitos filhos, até hoje tem, eles estão vivos ainda, já têm os seus netos, bisnetos. O meu tio infelizmente faleceu há alguns anos, mas essa minha tia continua firme. Mas então ela fez essa proposta para o meu tio. O Senhor tocou no coração dela, e eles foram para essa igreja. E aí eles puderam ouvir canções como essa, todas essas que o Ministério de Adoração conduziu à igreja, falando do Senhor Jesus, falando dele, por causa dele, somente por ele, e nós aguardamos ele. E aí eu quero dizer para você, que o que eu vou pregar essa noite, é a pregação mais simples, é a pregação mais fácil,
que qualquer um pode pregar. Até um analfabeto pode pregar essa mensagem. E ela só requer uma coisa: falar de Jesus, daquilo que Ele fez na sua vida. E foi assim que a minha tia, através de uma canção, começou a pregar para o seu esposo, começou a pregar para os seus filhos. Toda aquela família vivia na mesma cultura. E aí, por tabela, surgiu a minha mãe, que vinha de uma família que tinha costumes de frequentar centros de macumba. A minha bisavó levava a minha mãe em centros de macumba. A minha tia, que foi alcançada por Jesus, e ao primeiro toque, através de uma música, se sensibilizou. Ela falou: eu quero que a Conceição também conheça esse Deus. E aí eu estou falando de duas famílias e não mais de uma, porque essa família da minha tia representava a família do meu pai. E agora, o testemunho dela foi até a família da minha mãe. E ela falou: Conceição, você vai no lugar comigo, você vai ouvir músicas lindas, mensagens maravilhosas. E a minha mãe foi morar com a minha tia durante um tempo, e ela foi apresentada a Jesus. E ela não resistiu. E aí o que minha mãe fez? Começou a pregar para os seus irmãos, para suas irmãs, para minha avó, para minha bisavó. Eu tinha um tio, assim como todos os outros, gostava muito de beber. Não água. Gostava de beber bebida forte. Muito, muito mesmo. Ao ponto, ele tinha, na época, 30 anos de idade, mais ou menos. Posso estar errado por algum detalhe. Mas a minha avó foi acordá-lo às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, insistiu, bateu a porta, ele não abria, bateu a porta, chamou, começou a gritar porque a porta estava fechada, e ela chamou o meu avô, eles abriram a porta, arrombaram a porta, e ele estava morto. 30 anos de idade, vencido pelo alcoolismo. Talvez se não fosse o álcool, seria outras coisas, porque ele estava distante de Deus. Na verdade, ele nem conhecia ao Senhor. Ninguém tinha pregado a palavra para ele. Então, minha mãe começou esse processo dentro da família, de falar de Jesus, de uma forma simples, de uma forma fácil, apenas dizendo o que o Senhor fez na vida dela. E aí os irmãos dela começaram a ficar incomodados. Eu tenho um tio que hoje é um homem de Deus, que também estava indo para o mesmo caminho, e ainda levando a sua família a viver as consequências do seu erro, do seu vício, porque ele também gostava muito de beber, ele gostava muito de cachaça, ao ponto de, no casamento da minha irmã, ele levar uma garrafa de cachaça escondido, e um diácono da igreja encontrou a cachaça e recolheu essa cachaça, e ele foi para o casamento indignado, porque não existia nada mais importante na vida dele do que 1 litro de álcool. Mas através do testemunho da minha mãe, através do que Deus fez na vida dela, para a honra e glória do nosso Deus, hoje, ele é um homem transformado. E ele prega para os seus filhos, ele prega para os seus vizinhos, ele tem dificuldade em falar, mas ele não tem dificuldade em testemunhar. Por isso que eu disse que essa pregação é a pregação mais fácil que você pode usar na sua vida. E aí, querido, nós precisamos de apenas 3 pontos, para pregar essa palavra, para quem você quiser, para quem cruzar o seu caminho, 3 pontos apenas. Primeiro, vamos falar do caráter de Cristo, do caráter de Cristo. Talvez você tenha um super homem que você admira, um super empresário que você admira, um super ator que você admira, uma pessoa acima da média. Nunca terá um caráter parecido com o de Cristo. Então, primeiramente, você nunca será traído por Jesus por causa do caráter dele. O seu caráter, ele é santo, ele é justo e é amoroso. Vamos citar um exemplo aqui. Você e eu conhecemos muito bem
um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, e disse: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Então, primeiro, não por causa do caráter de Jesus, mas pela essência dele, a compaixão dele, a quem ele toca. A compaixão que toca aquele que seria intocável, porque talvez eu, naquela situação, não queria nem trocar uma palavra com essa pessoa, mas o Senhor o tocou. E nós vemos então, irmãos, a humildade e fé desse homem. Ele se aproxima de joelhos, reconhecendo o poder de Jesus, porque ele estava enxergando ali algo que poderia mudar a vida dele. Assim a minha tia enxergou algo que poderia mudar a vida dela e começou apenas com uma simples canção. Então, ele tocou esse leproso. E algo impensável na cultura judaica, pois o contato com um leproso tornava alguém ritualmente impuro. Mas Jesus não pensou nisso. Talvez os homens pensaram, talvez os amigos deles pensaram, talvez os discípulos pensaram, mas ele não pensou nisso. Eu quero curar esse homem. Mesmo que ele seja o pior homem, o mais fedorento, o mais terrível, o mais detestável. Mas então, nós começamos a ver e enxergar os atributos de Jesus. Então você pode contar essa história para quem você quiser e dizer: Jesus fez isso. Eu não faria. Talvez você não faria. Talvez muitos pastores não fariam. Mas Jesus fez. E a compaixão ativa de Jesus também é um de seus atributos. Jesus não apenas sentiu, mas ele agiu. Quantas vezes nós sentimos compaixão no nosso coração? Quantas vezes queremos fazer o bem, mas fica apenas no desejo, na vontade. E aí, o que a gente quer, talvez, é se afastar daquela situação, se afastar daquela pessoa, porque eu não vendo, eu não enxergando, eu vou parar de sentir aquilo, eu vou parar de sentir compaixão, eu vou parar de ter aquele desejo de me aproximar e de ajudar. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele agiu. E aí outro caráter dele, o poder purificador. A sua santidade não é contaminada pelo pecado ou doença. Ao contrário, ele transforma. Ele assumiu todo o risco. Ele não pensou que poderia ser contaminado, ou pelo pecado daquela pessoa, ou pela sua doença. Ele simplesmente quis transformar e transformou aquela pessoa. Nós nunca seremos capazes de fazer o que Jesus fez, de transformar como Ele transforma, mas nós podemos simplesmente nos colocar à disposição de Deus e ser usados por Ele como instrumento, assim como aquela igreja, através de uma música, foi usada para alcançar 2 famílias e várias gerações. Um pequeno gesto, é isso que Deus espera de nós, nessa mensagem tão simples. Outra coisa que Jesus também mostrou naquele momento ali, uma disponibilidade graciosa. Quero, seja purificado, ele disse. Ele não hesitou em responder ao clamor sincero. Nós sabemos que quando o nosso coração está quebrantado, o Senhor, Ele nos olha de uma forma diferente. O Senhor, Ele nos enxerga de dentro para fora. Então foi isso que aconteceu. Ele não hesitou àquele clamor sincero. E em outra passagem eu quero dizer para você, que quando Jesus falou com uma certa mulher, que você sabe, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela disse: ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone essa vida de pecado. E você sabe, como eu, que o Senhor não rejeita ninguém. Mas aquele que tem um encontro com o Senhor nunca mais será o mesmo. O Senhor não perde viagem. Ele não perde oportunidade de pregar. Ele não perde oportunidade de aconselhar. Ele não perde oportunidade de ajudar. Ele não perde oportunidade de amar. Então a graça que restaura
sem ignorar a verdade. Então Jesus, ele confronta essa situação de julgamento. E ali há uma mulher cercada por acusadores. Mas Jesus os desarma com sabedoria e justiça. Quando todos se vão, ele pergunta: ninguém a condenou? E ao ouvir: ninguém, Senhor. Então eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E aqui nós temos outros atributos de Jesus nessa passagem com essa mulher. A misericórdia dele sem conivência. Ele foi misericordioso, mas ele deixou uma mensagem para ela: olha, eu te perdoo, mas saia dessa vida. Eu te perdoo, mas não volte a fazer isso. Eu te perdoo, mas você tem que mudar aquilo que você tem feito, aquilo que você tem pecado, aquilo que você tem envergonhado a sua família, a sociedade e principalmente pelo bem da sua alma. Então, Jesus simplesmente não foi apenas misericordioso, ele também não foi conivente com aquilo que ela fazia. Então, Jesus não a condenou, mas também não ignorou o pecado. É assim que ele faz conosco. Por isso que às vezes os nossos filhos não entendem como é que nossos pais conseguem dizer que nos ama, que nós somos o tesouro deles, que não tem nada mais importante na vida do seu pai do que ele. E ele não consegue entender quando o pai chega às vezes a dar uma palmada, e hoje até é difícil falar sobre isso, né, irmãos, nos dias de hoje. Quando nós exortamos, quando nós falamos firmes, quando nós dizemos para ele: olha, você está vivendo uma vida que não é a vontade de Deus, não é aquilo que nós ensinamos para você todos os dias, e falamos de uma forma que até assusta, porque é necessário, mas não é falta de amor, mas sim fazer o que Jesus fez, não sermos coniventes com o pecado. E ele também mostrou outra coisa, uma justiça equilibrada com graça. Ele protege a dignidade dessa mulher sem comprometer a verdade. Fala: olha, eu não condeno você, mas você precisa ouvir a verdade. Você precisa parar com essa vida. Outra coisa, a autoridade moral. Às vezes, quem somos nós para falar do erro de alguém? Que autoridade eu tenho em determinada área, ou talvez em toda a minha vida, para levantar a voz contra alguém, levantar o dedo contra alguém, acusar alguém, denegrir alguém? Por isso eu escolhi servir a Cristo. Ele tem autoridade moral para falar. Ele é o único sem pecado, e ainda assim escolhe restaurar e não destruir. Ele não elogia ninguém simplesmente para encher o ego daquela pessoa, para agradar aquela pessoa, não. Ele usa gestos de bondade, ele usa gestos de amor, e a última coisa que ele quer fazer quando ele exorta alguém é não destruir. Então essas passagens, meus irmãos, elas mostram que Jesus não apenas cura o corpo, mas ele também restaura a alma. Ele toca o impuro e defende o vulnerável, e sempre com verdade, sempre com amor. Por isso, eu escolhi seguir a Cristo. Quando minha mãe e meu pai me levou para a igreja e começou a ensinar o caminho do Senhor, e eu percebia que tudo aquilo que eu ouvia na igreja, eu vivenciava na vida deles, no meu lar. Isso se confirmou na minha vida. Falei: eu quero esse caráter que o meu pai e minha mãe têm, que é imitar o caráter do Senhor Jesus. Ele nunca mentiu, ele nunca mudou, ele sempre pregou a mesma verdade, a mesma palavra. Então eu posso dizer para você, nesta mensagem tão simples nessa noite, por isso eu escolhi a Jesus. Servos fiéis, irmãos, refletem esse caráter, cuidando dos necessitados, acolhendo os quebrantados e sendo exemplos de paciência e amor em suas famílias e suas igrejas. Então pregar não é apenas falar, mas é dizer isso aqui, é fazer isso aqui, refletir esse caráter com cuidado, com acolhimento, dando exemplo, com paciência, com amor. Não é necessário preparar uma mensagem muito bem elaborada, muito bem embasada, com uma exegese, com aplicações,
com citações de pastores famosos, você não precisa convencer ninguém a aceitar a Jesus dessa forma, não é necessário. Essas mensagens são muito boas, são. Mas você precisa fazer o simples às vezes. Você precisa pregar o simples às vezes, e muito mais do que pregar, você precisa viver o simples. Mas ao contrário dos servos fiéis, os fariseus modernos, eles vivem de aparência, julgam, excluem, e nas famílias criam ambientes frios e sem diálogo. E mais, e o pior, nas igrejas, colocam regras acima da graça, afastando pessoas em vez de aproximá-las de Cristo. E aí começa a surgir, quando eu escolho ser o servo fiel, quando eu escolho seguir a Jesus, começam a surgir os impactos nas nossas vidas. E aí é que eu posso citar aqui, por exemplo, o impacto de um pai de família que escolheu seguir a Cristo. Ninguém naquela casa conhecia o Senhor, mas aquele homem escolheu esse caminho. Aquele homem foi apresentado a Jesus e ele entendeu que o caráter do Senhor, que a palavra do Senhor, que os ensinamentos do Senhor seriam melhor para a sua vida. Olha o impacto que isso causa na vida deste homem e dessa família. Então esse pai, que antes era ausente, duro, ao ser salvo por Cristo, ele passa a refletir com paixão e paciência dentro da sua casa. E aí eu quero colocar um ponto de atenção, irmão. Homens aqui, se você foi tocado pelo Senhor, se você recebeu essa mensagem do Senhor de transformação, não apenas bater no peito e dizer, eu aceitei Jesus, agora eu estou na Pibara, agora eu estou na Presbiteriana, agora eu estou na Metodista. Não, você será um homem diferente. Você precisa ser um homem diferente. Você não será mais duro, você não será mais ausente, você será mais paciente, porque é assim que nós devemos ser. E ele passará a orar com seus filhos, ensinar com amor e se tornar um exemplo de fé para a sua família. Porque antes, as suas palavras eram ásperas, e aquele ambiente familiar ali era um ambiente de medo. Imagina, irmão, a cabeça de uma criança onde, voltando da escola, ele começa a ter um conflito dentro dele. Meu Deus, talvez nem vai dizer nem meu Deus, porque ainda não foi apresentado para o Senhor, os pais deles não pregaram, mas talvez uma repetição, né? Ouvindo de um colega que seja crente, e hoje é tão banal falar meu Deus em várias situações, né, irmãos? Misericórdia, da boca para fora, mas essa criança está vivendo um conflito, está vivendo um terror dentro da sua casa, porque ela sabe quando ela vai chegar lá, ela vai ver o pai brigando com a mãe, ela vai ver o pai gritando, ela vai ver a mãe jogando e quebrando as coisas dentro de casa. Ambiente de medo. Mas depois desse encontro com Jesus, esse homem, ele vai liberar palavras de vida. Aquele ambiente de medo será um ambiente de amor e de segurança. E aí, aquela criança vai ficar contando os minutos e os segundos para acabar o último horário da escola, para correr para o seu lar e se encontrar com seus pais. E poder passar o dia naquele ambiente de amor, de segurança, de paz. Assim como Cristo escolheu os quebrantados, esse pai agora acolhe sua família e transmite segurança espiritual. Tudo isso por causa de um detalhe. Ele ouviu a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, há transformação. O cenário muda, a casa muda, a família muda. E é por isso que eu escolhi seguir a Cristo. Um segundo ponto, irmãos. Que não pode faltar na nossa pregação simples. É dizer que Cristo viveu o que ensinou. Ele viveu tudo que ele ensinou. Então, quando você pregar para alguém falar de Cristo, você pode dizer, não há nenhum homem, não há nenhum Deus que tenha vivido tudo que pregou, tudo que ensinou, apenas este homem. Coloca na sua mensagem simples,
Jesus viveu o que ensinou. E a palavra dele diz em João 13, 14 e 15: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Então ele está querendo que eu e você imitemos ele. E paremos apenas de pregar, de cantar, de dirigir, de liderar, de projetar, de elaborar e começar a viver o simples. Começar a pregar o simples. Talvez a gente prepara tantas coisas, talvez a gente cria tanto espetáculo para pregar a palavra do Senhor que as pessoas não entendem nada. E elas agradecem a sua boa intenção, viram as costas e saem mais vazias do que quando chegaram perto de você. Mensagem simples, a mensagem de Jesus. Esse gesto de lavar os pés, e Jesus, o Senhor e Mestre, realiza essa tarefa reservada aos servos mais humildes. Ele fez isso com as pessoas mais humildes, lavar os pés dos discípulos. Isso acontece durante a última ceia, um momento solene e íntimo. Ele se levanta, tira o manto, pega uma toalha e uma bacia e começa a lavar os pés, um ato de serviço radical. Eu me lembro de um pastor, há muitos anos atrás, que ele gostava muito de realizar pequenas tarefas nas casas dos irmãos mais simples da igreja. E eu me lembro um dia que ele perguntou: irmãos, amanhã é minha folga, eu queria saber se tem alguém aí com alguma coisa quebrada em casa, porque eu quero ir lá te ajudar. É uma irmã, mais do que depressa, levantou a mão: pastor, meu chuveiro está queimado. Falei: irmã, me dá o seu endereço, amanhã eu estarei indo lá trocar a resistência do seu chuveiro. Infelizmente, ele nunca tinha trocado uma resistência de um chuveiro. Ele teve muito trabalho para fazer isso. Ele pediu ajuda, alguém foi lá auxiliá-lo, mas ele cumpriu a tarefa. Ele não pensou na tarefa, ele não pensou na dificuldade, ele não pensou que ele poderia tomar um choque. Ele não pensou, ele simplesmente foi e fez. Evangelho simples. Essa mensagem de Jesus, ela nos traz um exemplo. Jesus não apenas ensina com palavras, mas com ações. Ele inverte toda a lógica do mundo. O amor, na lógica de Jesus, se faz menor. Perdão, o maior, na lógica de Jesus, se faz menor. O líder serve. O santo toca o imundo, o sujo. E o mestre se ajoelha diante do discípulo. Essa é a lógica do nosso Deus. E mais uma vez eu digo, por isso eu escolhi seguir a Cristo. Ele se desfaz de toda a riqueza, de todo o poder, de toda a glória, para se ajoelhar aos pés do mais simples, do mais humilde. E aí, queridos, os servos fiéis não apenas pregam, mas eles demonstram em atitudes, eles servem, eles visitam, eles ajudam, eles compartilham. E no lar são coerentes. Aquilo que eu vivi com meus pais, eu via coerência no que eles nos ensinavam. Trate as pessoas bem, obedeça aos mais velhos, respeite seus professores. Eu aprendi com meus pais, eu não aprendi na escola. A escola viu o que eu já tinha aprendido com os meus pais, mas eles mostravam coerência no que eles me ensinavam. Aquilo que ensinam na igreja é o que praticam em casa. Louvado seja o nome do Senhor pela vida deles, porque até hoje eles fazem o que eles faziam há muitos anos atrás. E eu continuo vendo coerência na vida dos meus pais. E vamos fazer um exercício? Tudo começou quando a minha tia ouviu uma música.
Os fariseus modernos, eles pregam santidade, mas vivem em contradição. Buscam poder e reconhecimento, exploram o rebanho para benefício próprio e não são exemplo para os seus filhos, que percebem a incoerência entre discurso e prática. Ai de você, pai, que imagine, que ouse imaginar que o seu filho não percebe quem você é de verdade. Com a inocência deles, com a pureza deles, eles sabem exatamente quem você é. Não minta para os seus filhos. Não peça para ele fazer aquilo que você não faz. Eles são inteligentes. Eles percebem tudo. Eles entendem tudo. E aqui eu estou falando de coisas que, na verdade, o Senhor permite que eles possam entender. Claro que uma criança não tem um entendimento financeiro que o pai entende, não tem um entendimento profissional, ele não conhece de outras matérias, mas ele sabe identificar coerência, caráter, verdade. Não se esqueça disso. Agora vejam o impacto de um homem. Eu vou citar um outro exemplo aqui, por exemplo, um empresário que aceitou ao Senhor Jesus. Com certeza, no coração dele o Senhor deixou uma mensagem: você não será mais o mesmo empresário. Você não pode ser mais o mesmo patrão. Você não pode mais liderar da forma que você liderava. A forma que você ganha dinheiro agora, ela vai sofrer algumas mudanças, porque você escolheu se parecer comigo. Um empresário que antes explorava os seus funcionários e buscava apenas lucro, ao ser salvo por Cristo, ele aprende a liderar agora servindo. Ele não vive mais apenas pedindo para as pessoas fazerem e ainda jogando na cara delas: olha, eu pago para você, você vai fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, na hora que eu quiser. Ele não dirá mais isso. Antes, ele era ambicioso, uma ambição desmedida, injusto, explorador. Mas ao conhecer o Senhor Jesus, agora você vai conhecer um patrão diferente, um líder diferente, um empresário diferente, porque ele será justo. Ele será justo com você. E sabe o impacto que isso causa na vida dele? Ele passará a ser um multiplicador da mensagem do Senhor, e talvez ele nem saiba disso. Porque alguém vai olhar para ele e dizer: pastor Valmar, o meu patrão, aquele corrupto, aquele monstro, ele está diferente. A última reunião ele falou umas coisas lá que parecendo crente, parecendo servo de Deus. Eu estou achando que é golpe. É mais um golpe dele. Hein, Fábio? Agora ele é bonzinho. Está estranho isso. Mas ele começa a repetir justiça. Ele começa a ser generoso. Ele começa a praticar uma liderança de servidão. E aí, sem querer, ele começa a tocar as pessoas de uma forma diferente. Lembra do lar desajustado? Ali tem uma empresa também totalmente desajustada. Talvez uma empresa lucrativa, mas uma empresa que escraviza, uma empresa que humilha, uma empresa que despreza, uma empresa que não dá oportunidade para o funcionário crescer, respirar, ter um momento de descanso, ter um momento de lanche, porque ele só visa lucro. Esse é o pensamento dele. Mas quando Jesus o tocar, será diferente. Então agora ele vai tratar os seus colaboradores com dignidade. Ele vai praticar honestidade nos seus negócios e vai ver a sua empresa como uma oportunidade de testemunho cristão. E ele já está fazendo isso há muito tempo e não sabia. E aí um dia ele vai convocar uma reunião e falar: gente, aconteceu algo muito, muito grande na minha vida. E quando ele disser, irmãos, eu aceitei a Jesus, talvez muitos vão se levantar as mãos e dizer: eu já sabia, porque eu senti o toque de Jesus através da sua vida. Esse é o evangelho simples, fácil de se pregar.
Até você tomar a decisão por Cristo, você tem uma mente, você tem um objetivo. Quando você aceita o Senhor Jesus, você transforma, você muda a sua vida de ponta cabeça. E eu não estou pregando aqui que você vai ser uma pessoa, a partir desse momento, endinheirada, uma pessoa próspera nos negócios, da forma que você nunca foi, mas você terá uma visão diferente do que é viver. Uma visão diferente do que é vida eterna, do que é esperança, do que é bondade, do que é tratar o seu filho, a sua esposa, do que é tratar os seus funcionários, e aí você vai ver onde realmente está o seu verdadeiro tesouro. Está naquele que te tocou, naquele que mudou a sua vida. E mais uma vez eu digo para você, nessa mensagem simples, por isso eu escolhi seguir a Cristo. E eu posso dizer, irmãos, com propriedade, eu trabalhei em algumas empresas grandes, onde eu tive vários exemplos bons de liderança. E onde eu tive também vários exemplos ruins, péssimos de liderança. E aí nós vamos para o terceiro ponto dessa mensagem simples. Terceiro ponto, nós vamos apenas usar 3 pontos. Ele é o único que pode dar esperança e certeza de vida plena e eterna. Então, quando você for pregar para alguém, você vai dizer para ela: eu garanto. É a palavra de Deus, é o próprio Deus quem dá a esperança de vida plena e eterna. E eu não preciso pregar mais nada para você, eu preciso pregar esses 3 pontos para você. E eu não quero falar, eu quero mostrar. Foi o que ele fez na minha tia, foi o que ele fez na minha mãe, o que ele fez no meu pai, o que ele fez na minha vida, o que ele está fazendo na vida dos meus filhos, o que ele está fazendo na vida dos meus funcionários, porque ele me tocou e ele continua tocando muitas pessoas. E olha quanta mudança nesse cenário aconteceu, e quando olhamos para Jesus, nós percebemos que ele não mudou nada. O caráter dele continua o mesmo. A postura dele continua a mesma, e aquilo que ele está prometendo ali, ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Jesus ressuscitou Lázaro, e ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ele garantiu vida eterna ao ladrão que se arrependeu. Hoje pela manhã o pastor Omar até citou a questão do batismo. Ele não foi batizado, não é através do batismo que ele alcançou a salvação, foi através de Jesus. Lucas 23, 43. E só Cristo venceu a morte e pode oferecer essa esperança verdadeira. Só Ele. Só Ele. E aí, às vezes as nossas mensagens, às vezes os nossos conselhos, eles são tão longos, são tão bem elaborados, são tão adornados, que aí nós começamos a citar filósofos, pastores, começamos a citar doutores, citar estatísticas, para mostrar o quanto as pessoas podem ser melhor. E às vezes nos esquecemos de citar o nome de Jesus. Quantas canções, igrejas, ministérios têm tocado, têm colocado dentro da sua casa, dentro do seu carro, canções inteiras, músicas inteiras, que não reservam nenhuma linha para falar de Jesus. E nós estamos cantando, e nós estamos achando bonito, e nós estamos deixando os nossos filhos absorverem isso. E o pior, muitas igrejas têm deixado entrar e fazer um verdadeiro show com aquela música aqui, que nada tem a ver com esse evangelho simples de Jesus. Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. E Jesus também respondeu ao ladrão da cruz, mais uma vez eu digo, ele garantiu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A palavra de Deus nos afirma isso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então essa esperança, ela foi revelada àquele homem. Aquele homem se apegou
Há uma esperança através de um outro homem que estava numa situação parecida com a dele, mas ele encheu seu coração de esperança, ele acreditou naquela mensagem e ele disse sim. Detalhe, irmão, uma música, e agora o detalhe, sim. E esse sim representa toda a sua vida. Quando nós dizemos sim para Jesus, quer dizer sim para tudo. Quer dizer sim para o nosso casamento, quer dizer sim para o nosso trabalho, quer dizer sim para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para a forma que nós andamos, para a forma que nós falamos. O sim de Jesus, ele é integral. E ao dizer, vocês também devem lavar os seus pés uns dos outros, voltando um pouco lá atrás, Jesus nos ensinou a viver em comunhão e serviço, mas a base dessa comunhão não é apenas ética, é a certeza de que já fomos lavados por Ele. Então, quando formos pregar uma mensagem simples, seja vibrante, empolgue a pessoa que você for pregar. Como é que eu vou pregar para alguém cabisbaixo, triste? Você não vai convencer ninguém com a sua postura, porque você não consegue falar do que Cristo fez na sua vida, você não consegue testemunhar daquilo que Ele fez na sua família. A vida eterna não é conquistada por mérito humano, mas recebida como um dom. O gesto de Cristo mostra que Ele mesmo garante a nossa purificação e, portanto, a nossa entrada na eternidade. Então não há outro caminho. E quando nós falamos de caminho, você pode acrescentar essa frase na sua mensagem simples: não há outro caminho senão a Cristo. Ele é a única certeza de vida eterna. Então, esse mestre, o nosso mestre Jesus, se ajoelhou para servir. Ele é o mesmo que se levantará para vencer a morte. E se Ele, sendo o Senhor, não hesitou em se humilhar, nós podemos ter plena confiança de que não hesitará em nos receber na glória. A vida eterna é segura porque está fundamentada no caráter de Cristo, que faz parte de um desses pontos aqui da nossa mensagem. Humilde, servo, mas também poderoso e vitorioso. Não há como nós esquecermos desse outro lado do nosso Deus. Não há como nós dizermos para as pessoas que o nosso Deus é apenas amoroso, misericordioso, humilde, mas nós também precisamos dizer para essas pessoas, porque Ele vence as batalhas através do poder que foi dado a Ele. Ele é vitorioso, Ele não vai vencer, Ele é vitorioso. E aí nós aplicamos para nós da seguinte forma: servir uns aos outros é viver já aqui um reflexo da eternidade. Não podemos ficar esperando, fantasiando um céu, elaborando nas nossas mentes: eu quero que o céu seja assim, eu desejo que o céu seja daquela maneira que eu sonhei outro dia. Uma comunidade marcada pelo amor e pela esperança, é isso que nós precisamos sonhar e, sobretudo, viver. Cada ato de serviço aponta para a certeza de que Cristo nos serviu primeiro e garantiu a nossa salvação. Assim, lavar os pés não é apenas um gesto histórico, mas um convite diário a viver com os olhos fixos na promessa de vida eterna. Irmãos, essa passagem nos lembra que a esperança não é vaga ou incerta. Ela está firmada em Cristo, que nos purifica e nos dá a certeza de que a vida eterna, ela já começou em nós. Quando a minha tia ouviu aquela música, ela não sabia, mas um processo de salvação, de transformação gigantesco começou na vida dela. Ela nunca podia imaginar que tantas vidas conheceriam ao Senhor através da vida dela. E o melhor, não apenas conhecer, mas se render a Ele. Então que nós paremos de nos preocupar em apenas de pregar, de cantar, de liderar,
de ensinar, mas que a nossa preocupação, que o nosso desejo mais profundo seja em ver essas pessoas transformadas por Jesus. E não apenas dizer, nossa, eu ouvi uma mensagem tão linda, eu ouvi uma canção tão linda, eu recebi um treinamento tão maravilhoso. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ver essa pessoa transformada por Cristo. Então antes, aquele vazio espiritual, a busca por aceitação de alguns jovens, e aqui eu quero citar o exemplo dos jovens que foram alcançados por Jesus, que foram transformados por Jesus, estavam perdidos, estavam confusos, antes viviam esse vazio espiritual, buscando aceitação, e viviam dominados pelos prazeres passageiros, que não saciavam a sua vida, não davam sentido à sua vida, por isso tantas tentativas de suicídio, por isso tanto problema na faculdade, por isso tanto problema nos relacionamentos, por isso que a roupa não lhe agrada, por isso que o cheiro da casa não lhe agrada, por isso que a companhia dos pais não lhe agrada, por isso que estar na igreja não lhe agrada, porque verdadeiramente ela ainda não tinha sido alcançada por Jesus. Mas quando esse jovem aceita o Senhor Jesus, o propósito dele é firme, a esperança dele agora é viva, e a confiança dele agora é em Cristo. Então ele passa a estudar com dedicação, ele vive com esperança e não se deixa abalar pelas pressões da vida acadêmica, porque sabe que a sua vida está nas mãos de Jesus. E eu digo para você, meu irmão, nessa noite, mais uma vez, é por causa desse Jesus que eu fiz a minha escolha. Por isso eu escolhi seguir a Cristo. Por causa desses exemplos de transformação, de verdade, que aconteceram, não só na minha família, mas na família de muitos outros, e eu tenho certeza que você também pode testemunhar disso. Então, querido, servos fiéis, eles precisam transmitir a esperança em meio às crises sociais, familiares, apontando para Cristo como fonte de paz e segurança. Nós precisamos inspirar confiança, porque nós precisamos viver com essa esperança firme, mesmo diante das dificuldades, ser aquela pessoa que continuará pregando essa verdade, continuará pregando Cristo. Talvez você tenha pregado para alguém com tanto entusiasmo, e essa pessoa encontra você numa situação totalmente diferente. Talvez na mente dela ela pense, ué, o que mudou? Será que essa mensagem não era totalmente verdade? Ou será que essa pessoa que pregou para mim ainda não tinha sido realmente transformado por Cristo, por esse Cristo que tanto admirei, que tanto quis seguir? Mas aí os fariseus modernos, eles continuam colocando a sua confiança em seus bens, no status, nas tradições, nas famílias. Nas famílias eles geram insegurança e vazio espiritual. Nas suas igrejas alimentam o povo com promessas humanas, mas não com a palavra viva que dá vida eterna. Dureza de coração, irmão. A palavra de Deus diz em Mateus 15:8, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipocrisia. Atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23:4. Estou citando isso aqui, sabe por quê, irmão? Quando você pregar uma mensagem simples como essa, você precisa estar atento a isso aqui, a dureza de coração, a hipocrisia. Você precisa saber se você realmente está cheio de esperança. Porque em Mateus 27:3-5 ele diz que Judas rejeitou a esperança e se entregou ao desespero. Uma pessoa que viu Jesus, uma pessoa que caminhou com Jesus, que viu o exemplo de Jesus de perto, se entregou ao desespero. Outro fator importante que nós precisamos ficar atentos, a desobediência à palavra de Deus. Não adianta pregar e ser desobediente. Olha o que aconteceu com Sansão, descumpriu as promessas que fez,
a Deus e perdeu a sua força, o seu governo e a sua vida. Ele perdeu tudo, porque ele descumpriu o trato e a promessa que tinha feito com o Senhor. Então, meu querido, seguir a Cristo não significa conquistar tudo. E você precisa pregar isso de uma forma simples também. Não precisamos conquistar tudo que queremos neste mundo. O Senhor mesmo nos alertou que neste mundo nós teríamos aflições, mas contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. A vida cristã não é marcada por riquezas passageiras ou prazeres imediatos, mas pela certeza de uma vida eterna com Ele no céu. Uma vida plena de alegria e paz que não pode ser tirada por circunstâncias ou sofrimentos terrenos. O mundo, por outro lado, ele tenta nos seduzir com promessas de prazer, poder e conquistas que parecem grandiosas, mas são passageiras. Pois tudo que há no mundo, a cobiça, a carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que fez a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando você pregar, pregue tudo. Pregue tudo. Pregue de uma forma simples, mas não deixe nada escapar na sua pregação, principalmente sobre o caráter de Cristo e a verdade. E é por isso que eu escolhi seguir a Cristo. E o perigo de querer se colocar no lugar de Deus também, quando achamos que vivemos uma vida íntegra, quando achamos que vivemos uma vida admirável, quando achamos que nós somos o melhor exemplo aqui de crente nesse mundo. Desde o início da história, o homem tem sido tentado a assumir esse lugar de Deus. Tome cuidado. Não queira ser o melhor pregador. Queira ser o melhor imitador de Cristo. No Éden, a serpente disse a Eva: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E essa mesma tentação continua viva até hoje. O desejo de ser dono da própria vida, tomar decisões sem consultar o Senhor e confiar apenas na força e na sabedoria humana. Mas quando o homem escolhe esse caminho, ele se destrói. Ele se torna escravo de sua própria arrogância, suas decisões sem direção divina, e acabam trazendo dor e consequências dolorosas para si e para sua família. Portanto, irmão, ocupar o lugar de Deus é a maior ilusão que o homem pode ter. Ao pregar a palavra, fale de Cristo, não fale de você mesmo. Não ouse ser igual a Ele, mas tente imitá-lo, tente imitá-lo. Portanto, ocupar o lugar de Deus é a maior ilusão do homem, e ele pensa que está no controle, mas na verdade está caminhando para a destruição, quando ele pensa dessa forma. O mundo aplaude essa postura de autossuficiência, mas o fim é vazio e desesperança. Seguir a Cristo é diferente, é reconhecer que Ele é o Senhor, que nossa vida pertence a Ele, e que somente em sua vontade encontramos propósito e plenitude. Por isso, eu escolhi a Cristo. Meus irmãos, recentemente nós vimos aí homens, mulheres e até crianças sendo levados aos trios elétricos de carnaval. Graças a Deus que a nossa igreja estava aqui reunida, e um grupo bom aqui da nossa igreja estava reunido também em outro lugar, saboreando a palavra de Deus, a comunhão, o lazer, o descanso. Estávamos ali no local separado para Cristo, desfrutando desses momentos maravilhosos. E esse mundo ali, buscando alegria, satisfação e diversão. E muitos deixaram se enganar por aquilo que parecia festa, mas na verdade era engano. Iludidos e conduzidos pelo maligno, gastaram tempo, dinheiro e até arriscaram as suas vidas e a de seus filhos em uma celebração que não traz paz, mas deixa marcas profundas, sequelas do pecado, vazio espiritual e ainda mais, distância de Deus. Mas a palavra nos alerta. Há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Provérbios 14, 12. O inimigo oferece uma alegria passageira,
mas o resultado é dor e destruição. Políticos e homens fortes do governo que deveriam trazer ordem e justiça se venderam por dinheiro, por poder, satisfazendo seus próprios desejos, sem se importar com o sofrimento dos outros. Tornaram-se amantes da luxúria, seguidores do mal. E a Bíblia declara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Cristo nos chama para uma vida diferente. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. A verdadeira alegria, irmãos, não está em festas passageiras, mas em uma vida transformada pelo poder de Deus. Por isso eu escolher a Cristo. Ele transforma. Ao contrário dessas festas que destruíram tantos casamentos, tantas vidas inocentes, tantas moças, tantos rapazes, quantas vidas ceifadas, quanta destruição. Isso é o contrário daquilo que Deus oferece. E eu quero perguntar para você nessa noite, diante disso tudo, quem você deseja ser? Alguém que busca alegria em festas passageiras, mas termina vazio, perdido e marcado pelo pecado? Ou alguém transformado por Cristo, cheio de compaixão, vivendo com propósito, esperança e paz verdadeira? Eu escolhi seguir a Cristo. E eu pergunto para você, o que você verdadeiramente escolheu para a sua vida? E agora eu pergunto para você mais uma vez, onde você tem colocado a sua esperança? De verdade. Em quem você confia a sua vida para a eternidade? A palavra de Deus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Tudo que nós precisamos, o Senhor sabe, e Ele nos acrescenta a cada dia. Eu tenho certeza que não é só na minha vida, é na sua vida. Não é dinheiro sobrando, não é saúde sobrando, mas é aquilo que você precisa, que Deus vai te dar, porque Ele vai te ensinar com isso, a ser equilibrado, a dar valor àquilo que Ele colocou na sua mão para você administrar, mesmo que você entenda que é pouco, mas é o pouco que Deus te deu, e que Ele sabe que vai fazer bem a sua vida. Então, assim como os meus pais escolheram Cristo, e eu também escolhi, hoje você pode tomar essa decisão. Seguir a Cristo não é apenas uma escolha do passado, mas uma caminhada diária de transformação e fé. E mais uma vez eu pergunto, irmão, querido amigo, querido visitante, diante de tudo que nós vimos e ouvimos nessa noite aqui da parte de Deus, o caráter santo e compassivo de Cristo, o seu exemplo de serviço e perdão, e a esperança eterna que só Ele pode dar, eu pergunto para você, quem você deseja ser? Um homem sem Deus? Uma mulher sem Deus? Guiado apenas por seus próprios desejos? Presos ao vazio, à arrogância e à desesperança? Ou um homem e uma mulher transformados por Cristo, cheios de compaixão, vivendo com propósito e esperança, refletindo a glória de Deus em sua família, no seu trabalho e em cada área da sua vida? Eu escolhi seguir a Cristo. E você? O que você vai escolher? Cristo está chamando você hoje. Apenas um toque, apenas um detalhe, apenas um som, apenas uma música, Ele quer transformar a sua vida e a vida de toda a sua família. Ele quer te dar um futuro. Ele diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não adie essa decisão. Escolha seguir a Cristo. Experimente a verdadeira vida.
Ao som do teclado, eu queria que a igreja estivesse em oração agora. Eu quero lembrar você daquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Enxergar além da tarefa. Enxergar além do muro. Enxergar além da dificuldade. Enxergar além do que as pessoas vão dizer. E simplesmente focar nas almas que estão aqui e precisam ser alcançadas. Nós precisamos ir além, enxergar como Cristo enxergou aquele que necessitava de salvação, de transformação, de cura. E nós precisamos nessa noite olhar para as almas. Separar aquilo que é objeto, aquilo que é palavra do homem, aquilo que não agrada um a outro e focar na alma. E meus irmãos, eu sei que muitos estão cansados, sobrecarregados e até desanimados na caminhada cristã. As lutas da vida, as pressões do mundo, as dificuldades do dia a dia podem nos fazer sentir fracos e sem forças. Mas a palavra de Deus nos lembra que não estamos sozinhos. Ele disse: vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor não ignora o nosso cansaço, Ele nos chama para descansar nele, porque só em Cristo encontramos alívio verdadeiro. O profeta Isaías também nos encoraja: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E quando nos sentimos fracos, é justamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, meu irmão, não desanime. O Senhor conhece as suas lágrimas, as suas batalhas, as suas dores. Ele é fiel para renovar as suas forças e dar esperança. O apóstolo Paulo nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, e não, se não desanimarmos. Então, se você está cansado, lembre-se, Cristo é o seu descanso. Se você está desanimado, lembre-se, o Espírito Santo é a sua força. E se você se sente fraco, lembre-se, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não permita que o desânimo roube a sua fé. Levante-se, confie no Senhor e continue caminhando. Ele prometeu estar conosco até o fim, e eu estarei sempre com vocês até o fim. E é por isso que eu escolhi seguir a Cristo. Permaneça de cabeça fechada, de cabeça baixa, perdão. Porque um detalhe nessa noite, talvez o detalhe da sua vida nessa noite foi alguém que te convidou para vir à igreja. Um convite era o que você precisava. E se você aceitou esse convite, nem sabia o que esperar, talvez seja hoje o dia da transformação da sua vida e da sua família e do seu casamento, do seu trabalho e do seu futuro. Assim como a minha tia se apegou a um detalhe, eu quero que você essa noite tenha coragem, tome essa decisão de se apegar a um pequeno detalhe, mas que ele ligue você ao Senhor, e o resto você pode deixar nas mãos dele, porque ele com certeza vai fazer. Assim como a minha mensagem é simples, foi simples, eu vou pedir apenas um gesto para você nessa noite. Você ainda que não aceitou Jesus como seu Salvador, eu não vou insistir, porque não é o meu trabalho. O meu trabalho foi trazer essa mensagem. Agora eu quero que você apenas pense no trabalho que Cristo fará na sua vida. Então eu pergunto para você nessa noite, se você quer aceitar essa mensagem de salvação e transformação, dê apenas um gesto, levante a sua mão. Aqui nesse lado, tem alguém que ainda não teve essa decisão por Cristo e quer ver a sua vida transformada? Levante a sua mão, levante a sua mão.
mais ao meio, mais ao centro. Alguém que ainda que não teve essa oportunidade, que ainda não enxergou essa oportunidade, que ainda não percebeu esse detalhe, levante a sua mão. Mais à minha direita. Alguém que ainda não percebeu esse detalhe, não viu Cristo através da minha vida ou na vida de outro irmão, mas ele viu através de alguém improvável. Essa pessoa carrega Cristo na sua vida, e eu quero ter essa mesma vida. E aqui tem um irmão com uma vida com a mão levantada, e é isso que nós esperamos numa celebração como essa. Vidas transformadas. Nós queremos continuar olhando para as almas, enxergar os detalhes que o Senhor tem para nós. Obrigado, meu querido, pode se assentar. Alguém, por favor, da recepção, identifique esse irmão, já comece um trabalho com ele, de identificação. Alguém nessa ala aqui, que foi tocado pelo Senhor, que percebeu um detalhe do Senhor, que percebeu algo diferente nessa noite. Mesmo que você esteja tímido, que você esteja constrangido, não ignore a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, tudo que eu preguei ali é a palavra do Senhor, e continuará sendo. E ela continuará batendo na sua porta, ela continuará enviando sinais para você, e Ele só quer que você dê um gesto nessa noite, que você levante a sua mão e deseje: Senhor, eu quero a minha vida transformada. Eu não vou insistir. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus começou uma obra, não apenas na vida desse rapaz que levantou a sua mão, mas na vida de muitos crentes que estavam cansados, desanimados, e que talvez não estavam motivando ninguém a andar como Jesus, mas que hoje pensarão diferente. Quando nós vivemos o que pregamos, nós não apenas fazemos bem para as nossas vidas, mas para todos que estão à nossa volta. Oremos. Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade ímpar. O Senhor sabe que no meu coração, Deus, o Senhor sabe que na minha visão, quando eu pregasse essa mensagem, eu fui tentado a imaginar muitas vidas levantando seus braços, muitas vidas manifestando isso publicamente, mas eu também enxergava que essa obra não precisa ser apenas para justificar uma mensagem, para justificar algo que foi programado, algo que foi apenas imaginado no meu coração, na minha mente. Mas eu quero, Deus, dizer que eu estou contente, eu estou feliz com o que o Senhor fez e continuará fazendo na vida desse homem que levantou a sua mão, e na vida dos crentes que ouviram essa mensagem hoje, de esperança, de mudança, de transformação, porque nós começamos um processo, mas ainda não terminamos, porque o Senhor ainda não voltou, e nós precisamos ainda cumprir muito o que o Senhor nos pediu. Ainda há muitas vidas para alcançar, ainda há muitas milhas para caminhar, muito testemunho a dar, e muita mensagem simples a pregar. Então, Pai, obrigado, que a nossa igreja continue olhando para as almas e deixando as outras coisas de lado e focando naquilo que é eterno, que é a pregação da Tua palavra, simples e transformadora. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.